posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Olá, que bom poder me reencontrar com você. Depois de mais uma semana que o Senhor nos abençoou, nos guardou, nós estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja. Ainda não podemos estar no templo, ainda não podemos ocupar o nosso espaço no templo, mas nós podemos nos reunir ao redor da palavra de Deus, fazermos as nossas orações, louvarmos e adorarmos ao Deus da nossa salvação. Eu gosto muito desse momento inicial do culto. As pessoas estão chegando e eu quero te pedir para que você se acomode e, de fato, separe esse tempo para a adoração do Senhor. Talvez nós tenhamos pessoas novas no canal, pessoas que estão chegando pela primeira vez. Esse é o canal da Igreja Batista Pedras Vivas em Joinville e você é muito bem-vindo aqui. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Eu quero te pedir também para curtir aquilo que abençoar a sua vida, aquilo que você gostar. E, por favor, compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para que a palavra de Deus possa chegar às pessoas que você ama. Se a palavra tem falado ao seu coração, que ela possa também, através do seu compartilhamento, chegar ao coração de outras pessoas. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, eu quero convidar você para fazermos isso juntos. É um texto que me chama à adoração, que me convida à adoração, porque, na verdade, é o amor do Senhor quem nos une, é o amor do Senhor quem faz com que estejamos aqui num momento como esse. E esse texto está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Esse texto nos diz assim, 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não fosse o amor do Senhor derramado sobre as nossas vidas, nenhum de nós estaria pronto para adorarmos a Deus. Ele nos amou quando nós nem ligávamos para Ele. E eu quero te convidar agora a retribuir o seu amor, adorando, bendizendo e glorificando ao nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos fazer isso juntos agora. Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que tem feito grandes coisas por nós, por isso podemos nos alegrar. Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus grande e poderoso, por isso que podemos o adorar em espírito e em verdade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse Deus que nos envolve com seu grande amor, nos atrai, nos traz esperança mesmo em tempos difíceis. É esse Deus, é com Ele com quem nós podemos contar. É com Ele que vencemos nossas fraquezas. Vamos louvar esse Deus tão grande e tão maravilhoso. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser do fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me
visse a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei, sim, no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti. Teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Esse é um momento bem especial do culto e também é um momento muito aguardado. É um momento em que nós vamos orar juntos. Nós temos tanto a agradecer a Deus. Nós temos conhecido cada vez mais da fidelidade desse Deus, do seu amor, da sua paciência e do seu perdão. Talvez nesse momento você possa olhar para aquilo que foi a sua semana, para aquilo que você e sua família viveram, e você tenha tantos motivos para agradecer, para bendizer. Faça isso agora. Aproveite esse momento de oração no culto para agradecer ao Senhor da sua vida. Eu sei que nós temos também muitas necessidades, muitas pessoas enfermas, muitos motivos estão sendo compartilhados no WhatsApp da igreja, e eu sei que você tem orado e continue orando. E nós também queremos interceder uns pelos outros, pedir pelos nossos idosos, pedir pelo nosso país. Nós vamos separar esse momento agora para a oração. Mas antes, eu quero ler um trechinho da palavra de Deus. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus e depois nós vamos orar juntos. O texto que eu quero compartilhar com você encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Esse texto, capítulo 11 de Hebreus, fala dos heróis, da galeria dos heróis da fé. Tantas pessoas, homens e mulheres, que diante de tantas adversidades foram vitoriosos, superaram obstáculos incríveis pela fé. E hoje eu e você temos a mesma oportunidade de superarmos adversidades com fé no Senhor, o nosso Deus. O texto diz assim, Hebreus 11:11, é o exemplo de Sara. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu gosto muito dessa parte final do versículo, quando diz que Sara considerou fiel aquele que lhe fez a promessa. A fidelidade de Deus é o motivo de nós olharmos para frente com esperança. E eu quero te convidar agora a curvar-se diante de Deus para orarmos juntos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, um determinado momento da vida de Sara, Deus, no meio da angústia dela, no meio da sua dor, da sua frustração,
O Senhor mesmo, Deus, foi ao encontro dela e o Senhor a abençoou e realizou um grande feito, um milagre, permitindo que aquela mulher se tornasse mãe. Aquilo que era impossível, Deus, aquilo que parecia impossível, foi modificado. Uma circunstância de dor foi transformada em circunstância de alegria, de festa e de adoração, porque houve uma intervenção do Senhor. Nós temos também em nosso meio, Deus, pessoas angustiadas, pessoas tristes, frustradas, preocupadas. E de igual modo, Deus, nós rogamos uma intervenção do Senhor agora, em todas essas vidas. Pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão, Deus, lutando para voltar para o mercado de trabalho, pessoas que estão vendo, Deus, seus empreendimentos, seus negócios enfrentarem dificuldades que nunca enfrentaram antes. Deus querido, eu peço uma intervenção do Senhor sobre todos estes. Peço que visites cada família desta igreja, Deus, que abençoe com paz as famílias, especialmente, Deus, a relação conjugal, que haja harmonia, Deus, entre marido e mulher, que haja paz, Deus, na educação das crianças, renova as forças, Deus, abençoe, Deus, cada núcleo familiar. Rogamos-te também, Pai, pela vida dos nossos idosos. Deus querido, por favor, vá ao encontro deles, e que eles sintam a tua presença, o teu cuidado protetor, que também na vida dos nossos idosos, Deus, o teu nome seja exaltado e glorificado, e que esse momento, Deus, que tantos idosos estão afastados de relacionamento com pessoas que eles amam, filhos, netos, nós te pedimos, Deus, que a cada manhã eles sejam visitados pela tua graça e tua misericórdia e sejam confortados e encorajados. Deus, nós continuamos a interceder pelo nosso país. Te pedimos, Deus, que por favor o Senhor atue poderosamente em todas as esferas de governo da nossa sociedade. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor governe sobre aqueles que o Senhor permitiu que governassem sobre nós. Deus, nós confiamos no Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, no teu poder e na tua justiça, Deus. Por isso nós te pedimos, Deus, encarecidamente, que o Senhor reine, que o Senhor dirija o nosso país, a nossa sociedade. Visita, Deus, os missionários que estão nos campos. Visita, Deus, aqueles que estão longe das suas famílias, que também ali eles sejam renovados pelo Senhor. Nós te damos graças, Deus, porque numa hora como essa de culto, mesmo cada um estando na sua casa, nós podemos juntos aqui como igreja, espiritualmente, estarmos unidos uns com os outros e todos nós ao Senhor. Recebe a nossa gratidão, portanto, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sido, Deus, abençoados por Ti. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado perdão, o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem tido muita paciência conosco. E nós reconhecemos, Deus, que todo o bem das nossas vidas, tudo de bom que há na nossa vida, veio da Tua mão para nós. Recebe, Deus, a nossa gratidão, que o Senhor seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já vivemos momentos tão especiais no culto de hoje. Nós já cantamos louvores ao Senhor, já oramos, apresentamos ao Senhor as nossas necessidades e também a nossa gratidão. E eu tenho convicção que você tem sentido a presença de Deus, você de fato está adorando a Deus. E nesse momento eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a também adorar a Deus e a cultuar ao Senhor com a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Os dados você tem aí na sua tela para que você possa fazer. E eu quero reconhecer junto com você que Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido fiel. E nós também podemos expressar a nossa adoração e gratidão, entregando dízimos
e ofertas ao Senhor. O Senhor nos tem dado sustento, tem nos ensinado, nos mantido firmes nessa caminhada. Dele vem a nossa esperança, a nossa renovação diária. Faça dessa canção, desse louvor, uma oração. Peça a Ele que te renove mais e mais a cada dia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Oh, Senhor, eu quero ser. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Sim, Senhor, te adoramos, ó Deus, te louvamos e bendizemos, ó Pai. E queremos estar mais e mais perto do Senhor, para sermos a cada dia mais parecidos contigo, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Necessitamos demais do Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento da Tua palavra, ó Deus. Fala aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar, nos exortar, ó Deus. Somos dependentes de Ti e nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. Muito obrigada pela oportunidade e o privilégio de estarmos Te servindo e ouvindo a Tua palavra, e estando no centro da Tua vontade. Muito obrigada por tudo, Deus. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém.
nós temos a oportunidade agora de meditarmos juntos na palavra do Senhor. Nós daremos sequência hoje àquela série de sermões na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na semana passada, nós vimos sobre a liderança da igreja, critérios para a liderança e também cuidados que a liderança da igreja deve ter. E hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre igreja. O texto se aprofunda nessa direção, o texto avança e eu quero te convidar a pensarmos juntos sobre a igreja do Senhor. O texto que eu quero ler encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 16. É a sequência do texto que vimos na semana passada. E o texto diz assim: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós podemos hoje refletir, pensar juntos sobre algo que é muito especial para nós. Quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Talvez nós nem soubéssemos, muitos nem sabiam disso naquela época, mas nós começamos a fazer parte de um povo, o povo de Deus, chamado Igreja de Jesus Cristo. Nesse texto que Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo está orientando Timóteo a como ele deveria se comportar no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com os cristãos da igreja de Éfeso. Ele encoraja Timóteo, ele diz o que Timóteo deveria fazer enquanto ele não fosse. O desejo dele era ir até Éfeso também, mas talvez isso não fosse possível. Ele queria que Timóteo estivesse bem orientado. E ao orientar Timóteo, ele traz algumas verdades sobre a igreja que nós podemos agora refletir, tirar lições e analisarmos a nossa própria vida e a nossa conduta como igreja e pessoalmente, como parte individualmente da igreja, como cada pedrinha da igreja. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora. Olhar para alguns termos que Paulo usou nesse trecho e refletirmos sobre a igreja. O primeiro termo que eu quero destacar é que Paulo disse que a igreja ela é casa de Deus. Casa de Deus. Versículo 15. Essa palavra, ela também pode ser entendida como família de Deus. É a mesma palavra, casa ou família de Deus. E eu gosto da ideia, eu até acho que ilustra melhor e ensina mais quando nós pensamos como família de Deus. Nós temos um mesmo Pai, independente da nossa idade, da nossa formação, da raça, independente de qualquer coisa, da sua origem, da sua condição social, nós temos um mesmo Pai, nós temos um mesmo Salvador, foi derramado sobre nós um mesmo Espírito, nós somos chamados a uma mesma mesa, e isso nos faz família de Deus. Eu gosto também de pensar que naquela época, aqueles irmãos, eles não se reuniam num prédio, não havia isso. Eles não se reuniam num templo como nós, até poucos dias atrás, poderíamos nos reunir, todos nós, para adorarmos a Deus. Eles se reuniam basicamente nas casas, se reuniam também em alguns locais públicos, se reuniam em alguns locais onde era possível se reunir, mas basicamente eles se reuniam na casa. Então, quando Paulo está dizendo que a igreja é casa do Deus vivo, a última coisa que a gente deveria pensar é que ele esteja se referindo a um prédio. Não. Ele está se referindo àqueles grupos de irmãos, ele está se referindo àquela igreja que se esparramava pela cidade de Éfeso, reunida nas casas.
A presença dos cristãos juntos, reunidos, para adorar a Deus, para compartilhar a palavra, para orarem juntos, para promoverem comunhão. Isso é a igreja de Deus reunida, é a casa de Deus. Eu te diria que o ambiente se torna a casa de Deus quando recebe cristãos, quando recebe a família de Deus e quando essa família se reúne para adoração ao Senhor, independente do lugar, independente do local físico. A casa de Deus, a família de Deus, onde nós construímos relacionamentos profundos, onde nós somos chamados a fazer amizades eternas, e eu quero te convidar a isso. Você que talvez esteja na igreja há algum tempo, mas com tanta dificuldade de se relacionar, isso nunca foi propósito de Deus para a sua vida. Não fique só. Não fique só. Você vai dizer, mas pastor, nós precisamos nos afastar. Sim, mas você pode ligar para alguém, você pode mandar mensagem para alguém, você pode fazer uma videoconferência, você pode participar dos pequenos grupos dessa igreja, você pode ter pessoas ao seu lado caminhando contigo. Em primeiro lugar, e o primeiro destaque que eu quero dar é que Paulo afirma a Timóteo como ele deveria proceder ou comportar-se na família, na casa de Deus. Igreja é família de Deus. Outro destaque, outro termo que eu quero destacar é quando Paulo diz que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. E nós podemos entender melhor essa expressão quando nós temos algumas informações de como era a vida religiosa de Éfeso naqueles dias. Em Éfeso havia um templo gigante, um templo muito grande, um templo de adoração à deusa Diana. Diana é o termo que os romanos usavam, é a expressão latina para a deusa Ártemis em grego. E havia lá, na cidade de Éfeso, um templo grande a essa deusa, e Éfeso se orgulhava disso. Éfeso era uma cidade de um local próspero e se tornara também um centro religioso, um local de peregrinação de pessoas a esse templo. Eu pesquisei um pouquinho mais sobre isso e, por exemplo, descobri que esse templo ele era tão suntuoso que ele era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era uma das construções mais imponentes de sua época. A sua estrutura se erguia sobre mais de 100 colunas maciças. E saber isso é interessante porque mais adiante Paulo vai falar sobre fundação ou fundamento e coluna de uma igreja. Mas o fato é que não era um templo pequeno, era um lugar suntuoso e que a cidade de Éfeso se orgulhava demais. Ela era conhecida como os protetores ou os guardiães da deusa Diana. Em Atos nós temos a descrição de como as pessoas de Éfeso se referiam a essa deusa. Grande é a Diana dos Efésios, nós vemos no capítulo 19. Esse templo ele era uma atração turística, ele tinha grande importância para a economia da cidade. E à medida que as pessoas iam se convertendo a Jesus, elas deixavam, portanto, esse ambiente da comercial, religioso, eles paravam de consumir aquilo que era produzido com os artesanatos, as coisas de prata, e isso começou também a afetar e a trazer perseguição à igreja, porque a igreja, de certa forma, ela jogava contra aquele comércio, aquela exploração religiosa em Éfeso. Entendendo um pouco disso, tendo isso como um pano de fundo, a gente começa a dizer que Paulo está criando um contraste, porque ele diz que aquela igreja, aquela família, aquele povo que formava a casa de Deus, eles pertenciam ao Deus vivo. O Senhor da igreja, o Deus da igreja, ele é vivo, ressurreto de entre os mortos, e seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. A adoração é a Ele. A revelação vem dEle. A glória
é toda dele. E na igreja não pode haver dono de igreja. Nenhuma igreja local deve ter dono, devem ter famílias que controlam, pastores controladores, líderes controladores. Porque a igreja tem um único dono. E tentar ser dono da igreja é querer usurpar um lugar que é única e exclusivamente de Jesus Cristo. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando que maravilha que é isso. O Senhor está em nosso meio, o Senhor está entre nós, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o que sustenta a igreja, Ele é o que protege a igreja, é o que livra a igreja, é o que dá poder à igreja, é o que se manifesta no meio da igreja, com seu amor, com seu perdão. E é a Ele que nós devemos adorar, honrar, bendizer, glorificar e exaltar. Ele é um Senhor bom para as nossas vidas. Ele é um Senhor bom para o povo dele, chamado Igreja de Jesus. Então nós já vimos duas expressões que Paulo usou. Nós vimos casa ou família de Deus. Nós vimos agora essa segunda expressão, quando nós vemos que é a igreja do Deus vivo, mas ele usa ainda uma outra expressão, dizendo sobre a igreja, que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Eu não te falei que ia vir essa expressão, coluna? E agora eu quero refletir com você um pouquinho. As igrejas locais, cada igreja, independente de qual igreja é, ela tem um propósito. Quando fala que a igreja é coluna e fundamento da verdade, está se referindo ao propósito da existência da igreja no mundo. A igreja serve para... A igreja é aquela que recebe, é aquela que crê e é aquela que espalha uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que ele vai detalhar no versículo 16. Mas é esse povo, Deus deu ao seu povo, à sua igreja, essa bênção de receber, de crer e de espalhar o Evangelho do Senhor Jesus. O fundamento é aquela parte invisível, aquela parte que está debaixo da terra, aquela parte que você não vê numa edificação já pronta, mas que sustenta todo o restante. Quando nós pensamos a igreja como fundamento da verdade, nós pensamos exatamente que boa parte do trabalho da igreja, da vitória da igreja, ela se dá exatamente de forma invisível aos olhos, aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas é exatamente aquilo que fundamenta o Senhor, é espiritual. Eu fico pensando quantas coisas acontecem nesse mundo em resposta às orações do povo de Deus. Quantas coisas acontecem nesse mundo e são invisíveis aos olhos dos homens, é Deus respondendo, Deus abençoando, Deus se relacionando com a igreja dele, é invisível aos olhos, mas é tão presente. Mas não apenas isso. Quando fala de coluna, o que é a coluna? A coluna é aquilo que pode sustentar o teto, que está acima. Mas é aquilo que também eleva a construção e permite que possa ser visto, que possa ser vislumbrado. Então a coluna eleva a edificação e de longe ela pode ser notada. O que para mim tem clara ideia, relacionamento íntimo com a ideia de proclamação do Evangelho. A igreja proclamando o Evangelho, a igreja que recebe o Evangelho, que crê nesse Evangelho e que o proclama geração pós geração. Uma geração entrega a outra geração o bastão do Evangelho. A forma como se proclama muda a cada geração. E cada vez vai mudando mais rápido. Os meios de se proclamar, as formas com que se proclama o Evangelho podem e devem mudar. O Evangelho precisa atingir a geração no modo, na forma como aquela geração se comunica, como aquilo faz sentido para aquela geração, mas é o mesmo Evangelho.
É o mesmo evangelho, é a mesma verdade. A verdade ela é imutável. Ninguém deve mexer com a verdade de Deus. Enquanto a forma pode mudar, o conteúdo jamais poderá mudar. Eu te diria até que isso claramente é o que distingue uma igreja verdadeira de uma igreja que se desvia. Quando a gente quer mexer no conteúdo, quando a gente quer tornar o evangelho uma outra coisa que é distante da palavra, que é diferente da palavra, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus tem para nós, nós nos afastamos daquilo que é ser igreja. Mas que verdade é essa? Alguém pode dizer, mas que verdade é essa? O versículo 16, Paulo nos explica. O texto do versículo 16 diz assim: sem dúvida grande é o mistério da piedade. Mistério da piedade já é uma expressão estranha para nós. Porque normalmente nós usamos a palavra mistério para uma coisa que eu desconheço. Eu não conheço aquilo é um mistério para mim. É algo que então eu não sei o que é. É misterioso, eu não sei. Normalmente a expressão, quando nós usamos, é assim, mas na Bíblia não. Na Bíblia é diferente. A Bíblia dá um outro enfoque para isso, e eu quero tentar te explicar. Mistério na Bíblia é algo que nós não conseguiríamos ver se o Senhor não revelasse para nós. Então, uma vez que o Senhor nos revela, nós conseguimos ver, porque Ele nos mostra. Então, o mistério, ele vem descrevendo o que é esse mistério. O mistério é aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. O mistério foi revelado. Nós nunca poderíamos vê-lo, reconhecê-lo, se não fosse a graça do Senhor em enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o mistério da piedade. Eu gosto muito da expressão de Mateus capítulo 13, versículo 11, quando o Senhor, falando aos seus discípulos, diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. É aquele segredo que se tornou público e transformador e alcançou a minha vida e a sua. A forma como Paulo coloca isso, eu já fui citando aqui as expressões que ele usa, é uma forma poética. No texto grego ela até produz rima, talvez fosse até uma canção, ou tenha se tornado uma canção, eu não sei se é composição de Paulo ou não. Mas ela segue uma linha de pensamento, uma ordem. Veja comigo. Ela descreve a missão de Jesus, manifestado na carne, visto pelos anjos, manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse mistério revelado gera em nós vida de piedade. O que é vida de piedade? Vida de piedade é fazer boas obras? Pode até ser, mas essa é uma parte da vida de piedade, é muito mais do que isso. Vida de piedade é a relação com Deus que promove transformação em nós. É quem nós nos tornamos por causa da presença de Deus em nós, por sermos igreja, por sermos povo de Deus, família de Deus, por nos relacionarmos com Deus vivo. O que isso gera em nós? Isso gera dependência, isso gera confiança, isso gera desejo por santidade. Isso é vida de piedade. É a vida que o cristão deve viver, porque o mistério da piedade lhe foi revelado, porque ele conheceu a Jesus Cristo como Salvador. Quero concluir a minha fala fazendo algumas considerações. A primeira, nós não podemos nos conformar com uma igreja que não tenha excelência nos relacionamentos. Igreja é família. É família de Deus. Na família nós rimos, nós choramos, nós até brigamos. Olha como há competição entre os irmãos. É verdade, mas nós nos perdoamos. Nós mutuamente nos corrigimos. É na família que nós vivemos relacionamentos profundos e de intimidade. É na família
que a vida de forma mais plena acontece. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Que nós construamos relacionamento entre nós, que sejam profundos, que sejam transformadores, que sejam vivificantes. Se conformar em fazer eventos é desejar ser aquilo que o Senhor nunca desejou. É desejar algo que está abaixo daquilo que o Senhor tem para a igreja. Segunda consideração. A igreja tem um dono, um Senhor. Igreja é projeto de Deus, mas não ficou só no projeto, também é execução de Deus. Ele projetou, ele executou e ele sustenta a igreja. É povo dele. Igreja não é lugar para ter dono. Igreja é do Senhor, ela já tem um Senhor, ela já tem um dono, ela já tem quem a projetou, quem a executou, quem a sustenta. Todas as vezes que a gente quer ocupar esse lugar, nós estamos arrumando um problema com Deus. Basta nós servirmos, adorarmos, bendizermos a esse Senhor, que é Senhor da igreja. Terceira consideração. É tarefa da igreja receber o Evangelho, crer nele e proclamá-lo. Se nós falhamos nisso, se nós falhamos em algum ponto desse, se nós não conseguimos passar o bastão para a geração seguinte, nós estamos falhando como igreja e nós precisamos pedir perdão a Deus e corrigir a nossa história. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Ame os irmãos que Deus colocou ao teu lado. Pessoas simples, pessoas que têm falhas como você tem, que têm dificuldades, que têm temores, mas ame o povo que Deus te chamou parte para fazer. Seja grato às pessoas que têm te estendido a mão, que têm te ensinado, que têm te encorajado, que têm te corrigido, têm te exortado, porque isso é ser família de Deus. Oremos uns pelos outros. Oremos pelos mais novos, pelos mais frágeis, pelos líderes, para que nós cumpramos como igreja aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O projeto de Deus para mim e para você, ao sermos igreja, é maravilhoso. O mundo reconhecerá Jesus Cristo. As nações reconhecerão Jesus Cristo pelo fato da igreja receber, crer e proclamar o Evangelho da salvação. O mistério já foi revelado. Anunciemos ao mundo Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por tudo que vivemos neste culto, cada momento dele. Nós te agradecemos pelo agir do teu Espírito em nós e nós te agradecemos pela igreja que nós somos, Deus. Porque o Senhor chamou um monte de gente difícil, complicada, que nem ligava para o Senhor. E o Senhor nos chamou, nos salvou, nos perdoou e nos tem sustentado. Deus, desperta em nós a urgência de fato, Deus, proclamarmos o Evangelho na nossa geração. Que de fato sejamos igreja proclamadora. Que possamos, Deus, construir relacionamentos profundos entre nós. E levanta, Deus, uma geração nova. Capacita-nos, Deus, a passarmos o bastão para a geração seguinte. E de geração após geração, o teu nome sendo exaltado e glorificado. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Pai querido, talvez numa hora como essa, alguém ouvindo uma mensagem que veio do Senhor nesta hora, tenha se despertado que deva servir com seus dons, com seus talentos. Eu quero interceder por essa vida, Deus. Levanta, Deus, mais trabalhadores. Levanta mais trabalhadores, Deus, por favor.
Deus, eu quero pedir por aqueles também que têm servido na igreja. Só o Senhor para dar a eles a recompensa. Por cada tempo dedicado, por cada investimento feito. Recompensa essas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Eles não fazem por recompensa, nós não fazemos por recompensa, porque o melhor do Senhor nós já temos, Deus, que é o teu Filho Jesus. Mas receba-nos, Deus, que aquilo que entregarmos ao Senhor chegue ao Senhor e agrade ao teu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é transformadora, é viva e é poderosa. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, sobre a igreja de Deus. Amém.